Olá, estamos aqui para mais uma aula e nessa aula nós vamos dar sequência à parte de análise das gemas. Deve estar estreando, Felipe, de novo a aula de balança? Não, nessa aula nós vamos estar falando sobre a densidade e vou estar mostrando como que analisamos e identificamos a densidade de uma gema, que é um dado muito precioso para determinarmos qual é a gema que nós estamos identificando. Então, esse daqui, junto com o polariscópio e o refratômetro, ou seja, a balança hidrostática, o refratômetro e o polariscópio, na minha opinião, é o tripé da gemologia. É a partir desses três aparelhos que eu vou conseguir identificar qual gema é a que eu estou analisando. E aí nós vamos começar com a análise mais simples, que é a balança hidrostática. Posteriormente nós falamos do polariscópio e depois do refratômetro. Aqui é muito simples de se analisar um material, é muito fácil de tirar a densidade relativa de um material. Eu vou estar mostrando com uma balança analítica, que é uma balança de laboratório, e vou estar mostrando como você pode pegar uma balança sua utilizada na joalheria ou no seu comércio de gemas para adaptar ela de forma simples, em casa, para ela virar também uma balança hidrostática. Logicamente que a precisão dessa daqui, que foi feita para isso, é melhor. Mas isso não significa que a balança que eu vou te ensinar a fazer não seja boa. Ela também vai conseguir gerar a densidade. Uma precisão até razoável para bom. Ainda mais se ela tiver muitas casas decimais. E é aquele negócio que eu falo. Quanto mais precisa a sua balança, quanto mais casas decimais ela tiver, melhor será para você poder pesar a sua gema, saber quantos quilates ela tem, ou pesar o seu mineral, saber quantos gramas ele tem. E na densidade vai ser melhor ainda para você poder obter esse dado. Eu falo, 3 casas decimais é o mínimo para eu poder tirar a densidade. Então vamos lá, primeiramente o que é densidade? Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Cada material tem um valor de densidade. Até nós mesmos, se eu falar do nosso osso, da nossa pele, da nossa carne, do nosso músculo, cada um dessas partes do nosso corpo, cada uma dessas partes tem a sua densidade. Cada material existente tem a sua densidade. Tudo tem densidade nesse planeta. E o que é densidade? É a relação de massa e volume. É o tanto de massa que existe em determinado volume. No caso aqui das gemas, nós falamos o tanto de grama por centímetro cúbico. Ou seja, se eu tiver um centímetro cúbico, um cubo de 1 centímetro em todas as direções, só de ametista, ele vai ter um peso em grama. Se eu tiver um cubo só de diamante, com os mesmos tamanhos, mesmo tamanho específico desse de ametista, 1 centímetro em todas as direções, ele vai ter um peso totalmente diferente, porque a densidade do diamante e da ametista são diferentes. Cada material tem a sua densidade. Logicamente que existem materiais que têm densidade parecida com outros, então por isso que nós falamos que na gemologia é sempre análise em cima de análise. Nunca é uma análise só. Precisa de mais de uma análise para eu poder saber, ter certeza que aquele material é aquele material mesmo. Para eu saber se aquela ametista é aquela ametista, eu tiro a densidade, depois passo pelo polariscópio, depois passo pelo refratômetro. Sempre preciso de mais de uma análise para poder saber que gema é aquela. E aí, tendo dito isso, que a densidade é essa relação entre massa e volume, é até legal, que eu lembro quando eu era criança, as pessoas perguntavam, Felipe, o que é que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí você ficava, é 1 quilo de chumbo. Aí você errava, porque ambos têm 1 quilo. Só que o espaço que um preenche é muito maior do que o outro. 1 quilo de algodão é muita coisa. 1 quilo de chumbo é pouca coisa. Por quê? Porque sua estrutura é mais compacta. Então nós temos que ter noção que esse ordenamento dos átomos influencia diretamente no peso, na densidade desse material. E aí um exemplo clássico seria a grafita ou o grafite comparado com o diamante. Ambos são carbono, porém a estrutura física desse material é diferente. No caso da grafita, ela está no sistema hexagonal, sua densidade é de 2,09 a 2,23, ou seja, uma densidade baixa. Já o do diamante não, a densidade é alta. Por quê? Porque aquelas moléculas de carbono estão muito mais compactadas. Ele é do sistema cúbico. Significa que todos os materiais do sistema cúbico são mais compactados? Não.
No caso do carbono, no sistema cúbico ele é mais compactado. E aí a densidade é de 3,51 do diamante. Olha a diferença. E ambos são só carbono. Então isso está muito relacionado a como que está o ordenamento dos átomos nesse material. Felipe, eu vou precisar saber disso tudo de química? Não, não vai precisar. Você vai precisar saber tirar a densidade e analisar essa densidade de acordo com alguma referência. É só isso que você vai precisar saber. Não precisa saber de empacotamento de átomos, nem nada disso. É só precisa saber como medir essa densidade. E é até interessante também falar que as variedades costumam ter o mesmo peso do valor da espécie. Como assim? Nós temos o berilo. O berilo nós temos suas variedades porque nós vimos em aulas passadas. A densidade do berilo é uma. E a da água marinha é praticamente a mesma do berilo, porque o que muda são alguns detalhes ali de impurezas que geram a cor azul. Da esmeralda, mesma coisa, a densidade é bem próxima. Então, água marinha, esmeralda, heliodoro, morganita, todos vão ter a densidade bem próxima, se não for a mesma. No mesmo caso dos coríndolos, o rubi tem uma densidade X, as safiras têm a mesma densidade X, independente da cor. A variação vai ser mínima. E uma coisa interessante ser dita, todo material vai ter variações na sua densidade. Então você vai pegar uma referência bibliográfica, porque nós só vamos trabalhar com referência bibliográfica, ninguém decora esses dados, ninguém decora quanto de densidade tem cada material, a gente sempre trabalha com bibliografias. Então você vai pegar a bibliografia e você vai ver, no caso de determinado material, que existe variações. Vamos supor, um material X aqui tem a sua densidade de 2,70. E entre parênteses vai ter ali mais ou menos qual é a variação. Às vezes está lá 2,70 com variação de 0,05 para mais, tracinho com variação de 0,03 para menos. Ou seja, ela pode ter, esse material X pode ter a densidade de 2,67 e chegando até no máximo a 2,75. Então é importante a gente ter noção que existem essas variações. Densidade não vai ser um valor exato, sempre vai ter essas variações. Por quê? Porque às vezes esses materiais têm algumas impurezas. Eu vou estar citando aqui mais para frente quais são os fatores que influenciam na densidade. Mas vamos pegar por agora quais são as partes da balança. Essa daqui é uma balança hidrostática, analítica de laboratório. Isso aqui a gente utiliza em laboratório. Muito difícil alguém ter uma dessa aqui só para testar algum material em casa ou algum material com que trabalha. Por quê? Porque não é um material barato, é um aparelho mais caro. E aí, laboratórios que normalmente tem, porque você está ali o tempo todo, todo dia, fazendo análise de gema e ele se paga. Em questão, se eu trabalho com joias, eu vou estar comprando eventualmente uma gema ou outra e para fazer análise para mim mesmo, até compensar o valor investido, às vezes demora um pouco. Então, por isso, até vou mostrar uma outra balança que também funciona de uma forma muito simples, de uma forma bem precisa, que é uma balança adaptada. Então, vamos lá. Primeiramente, na aula lá de balanças, eu expliquei que todas as balanças boas, elas vêm com nível, que é quando a gente vai regulando esses pés para poder ficar bem alinhada, para eu saber que ela não está desalinhada da superfície, porque isso iria influenciar diretamente na nossa densidade. E na gemologia nós trabalhamos com coisas bem precisas, porque uma pequena variação pode nos atrapalhar na nossa identificação. Então vamos lá. Uma coisa que nós já notamos de cara numa balança assim é a capela, que é essa estrutura aqui, onde a gente tem algumas entradas, que serve para bloquear o ar, ou seja, o ar pode influenciar nesse material. Uma outra coisa que nós também costumamos falar na hora de utilizar uma balança, ou até mesmo para tirar a densidade de algum material, evitar encostar na superfície onde ela se encontra. Porque se eu esbarro aqui já altera um pouco. Pode ser pouca coisa, mas já altera. Então é importante ter noção disso. E aqui dentro, a coisa que mais chama atenção é essa estrutura. Por que que ela tem toda essa estrutura? Porque para nós tirarmos a densidade dos materiais, nós vamos precisar de dois pesos. O primeiro seria o peso da gema no ar.
Então nós temos uma estrutura de metal que vai até o prato. Essa estrutura de metal aqui, que tem 3 pés, ela vai até o prato, ela está em contato com o prato da balança. Nela eu vou pesar a gema no ar e vai me dar o valor de quilates ou de gramas dessa gema. Depois eu tenho que tirar uma outra medida, que é o peso da gema submersa na água. Então por isso eu tenho aqui um copo com água, onde ele não entra em contato com o prato da balança. Esse copo ele não entra em contato com esse prato da balança, ele fica suspenso e a gema é pesada dentro de um pequeno cestinho, um cesto suspenso também. E aí esse cesto está suspenso, preso nessa mesma estrutura que vai direto no prato. Então eu vou pesar a gema fora da água e dentro da água. E aí, logicamente, se eu tivesse esse copo em contato com o prato, a gente ia ter um peso meio diferente, né? Ia estar pesando a água, e não é a intenção. É para pesar o deslocamento da gema dentro da água. Então, nós iremos fazer a pesagem dessa forma. Nós vamos precisar do peso fora da água e o peso dentro da água, para poder aplicar uma fórmula. Felipe, aquelas fórmulas complicadas? Não, é uma fórmula bem simples. E aí é aquele mesmo esquema também. Eu preciso de 3 casas decimais. Se eu ligar minha balança aqui, se você viu a aula lá de pesos e medidas, você viu que ela tem 3 casas decimais. Quanto mais casas decimais a balança tiver, melhor vai ser para nós tirarmos uma densidade mais precisa. Quanto mais casas decimais, melhor a precisão do nosso resultado. Felipe, ela precisa estar em grama ou quilates? Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Aqui nós vamos utilizar a unidade de medida gramas. Então, cá está a nossa balança. Outra coisa, essa água que está ali dentro, que água é essa? É alguma água especial? Sim, nós precisamos que essa água seja ou destilada ou desmineralizada, e para nós termos uma precisão absoluta, nós precisamos que ela esteja a 4 graus centígrados. Então, com essas especificações, nós teremos uma densidade perfeita. Ah, Felipe, eu não tenho acesso a esse tipo de água, eu não tenho como medir se a minha água está a 4 graus centígrados ou não. Então, o que você faz? Você utiliza uma água pelo menos filtrada e deixa ela na geladeira, não no congelador. Deixa ela ali na geladeira que pelo menos ela vai estar um pouco resfriada e ela vai estar mais próxima do que se você deixar ela em temperatura ambiente. Ela vai estar mais próxima dos 4 graus centígrados. Então, vai fazer muita diferença se essa água não for destilada ou desmineralizada e não estiver a 4 graus centígrados? Não vai fazer tanta diferença não. Você vai conseguir tirar a densidade da mesma forma, mas se estiver desse jeito, nesse esquema, a densidade vai ser muito mais precisa. Tá certo, Felipe? Então, eu tendo tudo isso, como que eu vou pesar e como que eu vou tirar a minha densidade? Nós vamos ter uma fórmula bem simples, bem básica, que vai ser nada mais nada menos do que peso no ar dividido por peso no ar subtraído pelo peso que nós tirarmos na água. Apenas isso. Resolveu essa equação, você tem um valor de densidade. Então a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é precisão. 3 casas decimais no mínimo. Se eu tiver só 2 casas decimais e for tirar a densidade de um diamante de um ponto, impossível, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tirar essa densidade. Por quê? Porque o peso na água normalmente é menor do que o peso no ar. Um ponto equivale a 0,01 quilates. Como que eu vou conseguir pesar abaixo disso? Eu não consigo com uma balança só de 2 casas decimais. Então, é importante nós termos noção disso, da precisão da balança comparado com o tamanho da gema. Logicamente que quanto maior a gema, desde que caiba na capacidade da balança, nós vamos ter uma precisão melhor, nós vamos conseguir ter uma densidade melhor. Outra coisa que é importante nós termos noção é em relação às inclusões. Se eu pego um quartzo turmalinado ou um quartzo cheio de inclusões, seja de pirita, ou seja de fluorita, ou de qualquer outro tipo de coisa, e vou medir a densidade não vai dar exata, não vai dar a densidade do quartzo. Por quê? Porque eu tenho uma interferência ali.
A turmalina tem uma densidade, a pirita tem uma densidade. Todos esses materiais têm a sua própria densidade. Então, se eu pego uma gema que está cheia de inclusões de outros materiais, isso vai influenciar diretamente na nossa densidade. Eu não vou conseguir ter uma densidade certa, eu não vou conseguir ter uma densidade precisa. Então, é importante nós observarmos isso também. Outra coisa é a forma na qual eu coloco a gema na água. Eu não posso simplesmente jogar a gema de dentro. Eu tenho que colocar ela ali com carinho. Por quê? Porque quando eu jogo, eu posso produzir bolhas de oxigênio nessa água. E isso vai influenciar. Parece besteira, parece um detalhe mínimo, mas é importante nós ficarmos atentos a isso. Então eu vou estar mostrando aqui na prática como fazemos isso. Então já temos aqui a nossa balança zerada, nivelada. Eu vou apertar Tar aqui só para a gente garantir que ela vai estar zerada e no nível perfeito. Não vou encostar na mesa para não fazer com que ela trema e gere alguma imprecisão no nossa pesagem. E tem uma gema aqui de coloração roxa. Vou pegar ela, vou limpá-la no álcool 70, para tirar todas as impurezas que ela possa ter, até óleo da nossa mão e tudo mais. Retiro, seco bem. Não pego ela com a mão. Vou abrir a capela da nossa balança. Vou pegar a gema com a pinça e vou colocar bem no centro. Fecho a capela. Aguardo estabilizar a balança. Estabilizou, deu 2,275. Vou retirar a gema daqui. Coloco ela de volta aqui no papel. 2,275. E vou colocar esse número aonde nós colocamos na fórmula, onde está peso no ar. Se eu sei que a fórmula é peso no ar dividido por peso no ar menos peso na água, e aqui nós vamos colocar o peso na água. Nessa parte que ainda não preenchi. Então, mesmo esquema. A gema já está limpa, não preciso limpar ela novamente. Vou pegar essa gema, vou levar ela até o nosso copinho, vou submerger essa gema. Por quê? Para evitar que haja bolhas de ar quando eu for colocar ela, e solto a gema. Coisa importante de ser notada: as hastes da cestinha não podem estar encostando no copo, de forma alguma, não podem. E aí nós temos o nosso valor do material submerso, que deu 1,420. Retiro. Vai lembrar que toda vez que eu mexo, alguma coisa assim, vai dar variações, não tem jeito, é uma balança muito sensível. Retira a nossa gema. E qual foi o valor que tinha dado? 1,420. Então essa fórmula aqui é ar sobre ar menos água. E realizamos os cálculos. Para isso eu vou utilizar uma calculadora para facilitar a minha vida. Então nós realizamos agora o cálculo. O que a gente faz? Equação lá do primeiro grau. Primeiro se resolve o que está entre parênteses. Então 2,
275 menos 1,420. Deu 0,855. Então, sigo a fórmula aqui. 275 dividido por 0,855. Vai dar quanto? 2,275 dividido por 0,855. 2,66. Na gemologia, nós normalmente trabalhamos com duas casas decimais. Então deu 2,66. Eu pego alguma referência bibliográfica. Nós temos os gemas do mundo. Vou analisar lá em ametista, porque eu já vi que a gema era roxa, eu já imaginava que pudesse ser uma ametista. Vou olhar o valor de densidade, está lá, ó, 2,65. Muito próximo. Só que o gemas do mundo ele tem um pequeno problema. Ele não me mostra variações que podem ocorrer, ele sempre dá os números muito precisos. E isso é um pequeno problema. Por quê? Porque se eu estou ensinando algo a você e você está utilizando só os gemas do mundo como referência, isso vai ser um problema. Porque num caso desse pode te gerar confusão. Então, eu particularmente gosto dos gemas do mundo por conta de algumas informações cruzadas que ele tem. Nós vamos ter uma aula só falando de referências bibliográficas e eu vou estar citando isso, citando de uma informação cruzada que ele tem que é primordial para a gente identificar uma gema. Mas, para verificar informações assim, eu particularmente não gosto dele. Eu prefiro o Manual Técnico de Gemas, que é até um livro brasileiro produzido pelo IBGM, extinto IBGM, atual AMN, né, que é a Agência de Mineração, Agência Nacional de Mineração, Agência de Mineração Nacional, algo desse tipo, e o IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais. Eles desenvolveram o manual técnico e lá existem as variações que podem ocorrer. Esse livro você consegue baixar na internet de graça. Você consegue baixar, você consegue acessar ele a hora que você quiser também pelo seu celular. Então se eu pegar aqui no meu celular e for abrir lá o manual técnico e for na parte de ametista, eu vou ver que a densidade, que aqui densidade também tem um nome de peso específico, tá lá, 2,66 com variações. Ele pode chegar a 2,69 e pode ter no mínimo 2,64. Então, se eu tenho essa variação aqui, se eu sei essa variação, eu sei que esse material muito provavelmente é uma ametista. Por quê? Porque deu uma densidade dentro desses parâmetros, dentro dos valores dados por essa referência bibliográfica. Então, eu iria partir para outras análises já imaginando, opa, isso aqui possivelmente é uma ametista. Então tá certo, Felipe. A gente conseguiu ver como que funciona a retirada desse valor de densidade, como que eu consigo obter esse valor de densidade utilizando uma balança analítica. Não é nada complicado. Tem uma fórmula básica, pesou a gema no ar, pesou na água, tomando os cuidados para não encostar na mesa, para ter uma balança com boa precisão, levando em consideração que as gemas com inclusões não vão apresentar uma densidade tão precisa. Gemas com tratamentos, dependendo do tratamento, também pode influenciar. E aí eu ressalto que é importante visualizar as aulas anteriores. A aula passada, por exemplo, eu falei da lupa. A lupa, só com ela nós conseguimos observar alguns tipos de tratamento, principalmente na hora de limpar a gema. Se eu sei que a gema é tratada por tingimento, eu não vou poder limpar a gema assim com álcool. E aí, Felipe, nesse caso eu limpo a gema como? Você pega uma franela e limpa ela a seco, né? Da melhor forma possível, procurando retirar qualquer marca de gordura que possa ter deixado os seus dedos no manuseio dessa gema. E aí, então, eu sei como fazer o cálculo nessa balança. Mas, Felipe, minha movimentação de gemas é muito pequena, eu tenho só uma joalheria, para mim não seria interessante ter uma balança desse jeito, até porque isso é uma balança utilizada em laboratórios. Eu posso utilizar a minha pequena balança
minha balança que eu utilizo para pesar gemas, para pesar metal, para fazer análise de densidade, de peso específico? Pode. Vamos lá. O que você vai precisar para isso? De uma balança, logicamente. Essa daqui é uma balança com 3 casas decimais. Eu até cheguei a mostrar ela na aula onde a gente fala de balanças. Vou deixar ela em gramas para manter o padrão, a unidade de medida dela. Vamos lá, mesmo princípio. Eu vou ter que ter uma base para poder colocar o copo em cima. Então tem aqui a base sem estar encostando no prato da balança. Ele não está encostando. Então tem um prato, tenho a estrutura em cima e tem o nosso copo. Depois disso, eu vou utilizar uma base. Essa base você pode fazer de tudo quanto é forma. Existem 1001 formas de fazer essa base. Aqui no caso é de alumínio, uma basezinha de alumínio. Você pode usar um arame passando por aqui por fora também. É independente do jeito que você queira fazer. Esse aqui é até sofisticado, é uma basezinha de alumínio. E por que eu utilizo o alumínio? Porque o alumínio ele é leve. Se eu tenho um material muito pesado para colocar aqui em cima do meu prato, ele vai acabar descontando na capacidade da minha balança. Essa balança aqui, se eu não me engano, ela tem capacidade de 100 gramas, de pesar 100 gramas. Como essa base aqui de alumínio, ela já tem um peso de 37 gramas, ou seja, agora eu já perdi esses 37. Agora ela tem a capacidade de 63 gramas, vamos arredondando, né? Então botei essa base. Depois de ter colocado essa base, eu coloco o nosso cestinho. Felipe, como que eu faço esse cestinho? Em supermercado, em loja de material de construção, você consegue comprar cestinhos assim com facilidade. Não é nada mais, nada menos do que aqueles cestinhos que você coloca em pia, para não deixar os resíduos passarem. Você compra isso, faz um furo, passa um arame e pronto, você tem uma base. Já tem a sua cesta aqui para colocar submersa na água. Taro a balança. Perfeito. Uma balança hidrostática, semelhante à nossa outra balança. Logicamente, aqui não existe uma capela, a precisão dela não é igual à da outra balança, mas vai funcionar da mesma forma. Quer ver como que ela vai? Vamos pesar a mesma gema. Ela já está limpa do nosso processo anterior. Ela não tem a base aqui em cima. Onde que você vai pesar ela no ar? Aqui na base mesmo. Você pega ela e coloca. E o valor que deu de peso no ar é 2,278. Então você anota 2,278. Coloca lá na sua fórmula aonde vai o peso no ar. Retirou a gema. Vai colocar ela no cesto, no mesmo esquema. Mergulha a gema e solta. Qual foi o valor que obtivemos? 1,410. Estava dando 408, foi para 410. E é importante a gente ter noção disso, que vai variar, porque qualquer ar, qualquer coisa vai influenciar. Ela não tem capela igual a outra. Então deu 1,410. Vou tirar ela daqui de dentro. Vamos fazer o cálculo. E aquela questão, preciso de realizar o que está dentro dos parênteses, equação de primeiro grau. Então dá 2,278 menos 1,410.
410. Deu 0,868. E repetimos o que estava ali em cima. Então, nós temos 278 dividido por 0,868. Vamos realizar esse cálculo. 2,278 dividido por 0,868. Deu 2,62. Felipe, por isso aqui eu consigo afirmar que é ametista? Olha, deu bem próximo. Se nós pararmos para ver lá no Manual Técnico de Gemas, na página de ametista, nós vamos ver que o peso específico variou um pouco a mais do permitido. Ah, Felipe, então quer dizer que não é ametista? Olha, a gente não pode afirmar isso só com esse teste. Deu uma densidade relativa bem próxima, muito próxima. Deu 2,62, enquanto a densidade relativa apresentada lá no manual técnico, o mínimo que ela pode chegar é 2,64, ou seja, bem próximo. Então, ou seja, se eu utilizo uma balança dessa, montada assim, onde eu não tenho o controle do ar nem nada, eu vou conseguir tirar a densidade. Não tão precisa quanto essa, mas muito próxima, muito próxima. Tem vezes que vai dar exatamente igual, tem vezes que vai dar essa pequena variação. Por quê? Isso vai depender de onde a balança está, da capacidade dela de pesagem, da precisão dessa balança e de como está montada a sua estrutura, se existe muito vento, e aí vem também as questões da gema que vai influenciar também nessa balança, né, que é inclusões e tratamentos. Então, por aqui, eu consigo tirar uma densidade. Não tão precisa quanto nessa balança, mas consigo. Por aqui eu não descartaria que isso aqui é uma ametista, jamais. É uma densidade muito próxima e eu tenho noção que ela não é tão precisa, ela tem variações, não tem como comparar com essa daqui. Então eu sei que ela não é tão precisa. Então se deu 2,62, eu ainda vou botar ela ali nas minhas suposições que ela pode ser uma ametista, essa gema. Então vamos lá, recapitulando a nossa aula. Hoje nós falamos sobre a densidade ou peso específico das gemas. Todo material na Terra tem uma densidade específica ou peso específico. Mostrei como que funciona uma análise nesse tipo de balança, que é uma balança analítica, utilizado em laboratórios, para poder retirar o valor de densidade. Mostrei como montar uma balança também, como você vai conseguir montar com a sua balança simples, com a sua balança que você tem, que você utiliza no seu dia a dia, um kit hidrostático, que não é difícil, que não é complexo, só que nós não teremos aquela precisão tão boa, tão absurda que essa balança aqui tem, mas poderemos chegar próximo dos valores. Felipe, quer dizer então que essa daqui eu posso considerar um pouco dessa variação dela? Pode, com certeza. A gente comentou sobre isso. Eu posso aceitar as variações. Se ela deu 2,62, no caso lá da ametista que nós comentamos, e a ametista o mínimo que ela dá é 2,64, tranquilo, sem problema. Sabemos que ela não é tão precisa, então não descartaria a ametista como um possível gema que eu estou analisando, porque eu sei dessa capacidade dela de pesagem. Então, por essa aula é isso. Aguardo você na próxima.